Olá, no passo a passo de hoje você vai aprender a fazer esse lindo modelo de bolsa na tela plástica. Aqui é a Joana, do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Olha só que graça que ficou essa bolsa, super chique, elegante, né? E ela é muito fácil e rápida de ser feito. E também gasta pouquinho material. Eu utilizei esse tipo de fio, mas você pode até substituir por outro. Não tem problema, né? Se você quiser usar um fio de malha ou um fio de poliéster. Aqui eu coloquei um celular só para você ter uma ideia de espaço aqui dentro dela. Ela é uma bolsa pequena, mas vai caber ali o seu celular, a carteira, chave. A bolsa fica aqui com uma medida de 19 centímetros de comprimento por 16 centímetros de altura. E de largura ela fica com 6 centímetros. Eu vou te mostrar agora a lista de materiais que eu utilizei na bolsa. Você pode adaptar e fazer do jeito que você preferir. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link dos fornecedores junto com a listinha de material de novo. Então, procure aqui abaixo desse vídeo uma opção ver mais, algo assim, que vai abrir aqui a descrição onde tem todas essas informações. A minha tela tem de comprimento 36 centímetros e de largura 18 centímetros e meio. Os furos dessa tela são de 4 milímetros. Vou utilizar aqui esse fio de malha, ele tem 15 milímetros de espessura e a gente gasta um pouquinho menos de 30 metros. Conta aí que a gente gasta 30 metros, tá? E esse rolo vem com 80 metros. Tá aqui abaixo na descrição do vídeo o link para você ver onde é o fornecedor. E caso você queira, você pode trabalhar com fio de 25 milímetros, um de 27 milímetros, eles vão caber aqui nessa tela, que tem um furo de 4 milímetros, tá? Você também pode utilizar fio de poliéster. Dá certo também, mas às vezes fica aparecendo um pouquinho do fundo da tela. E aí, para não acontecer isso, usa o fio de forma dupla, quando o fio for muito fino. Aí ele vai cobrir um pouquinho mais aqui a tela. Aí, para fazer os pontos, você vai precisar de uma agulha de tapeceiro. Essa daqui é tamanho 12, mas tem lojas que vendem por centímetros. Eu já recomendo que você compre uns 3 tamanhos, uma menorzinha e as outras maiores. São bem baratinhas, vai dar 10, 11 reais. E aí, você sempre vai utilizar essas agulhas aí, tanto para crochê quanto para bolsa na tela. Esse é o tipo de feixe que eu vou trabalhar, ele tem 9 centímetros e meio. Vou utilizar uma alça de corrente de metal. Essa daqui tem 90 centímetros, mas eu vou usar ela dupla, né? Então ela vai ficar com 45 centímetros. Um par de argola articulada, essa daqui tem 2 centímetros e meio. Vou usar também esse parzinho de bailarina, que vai embaixo ali da bolsa. E aí, para colocar esse fecho, você vai precisar ou de uma chave em Allen, ou você vai precisar de uma chave de fenda mesmo, tá? Depende do tipo de parafuso que vai vir no teu fecho. Então, ou uma ou outra você vai precisar para poder botar o parafuso ali. Aí, vamos precisar também de uma tesoura. Eu não vou colocar forro nessa bolsa, mas recomendo que você coloque. É muito fácil, você coloca o forro com a tela aberta. E aí você pode colar com uma colinha assim de silicone líquida. Essa cola, inclusive, eu vou usar também para os arremates. Bom, esses pontos, eles são muito fáceis. E você vai adaptar aí na quantidade de furos que tem na tua tela. Na minha, vai dar aqui um total de 6 furinhos para cada ponto. Então, eu vou marcar aqui só para eu poder te orientar enquanto você está fazendo. Mas, caso você precise fazer com 7 furos, 8, 10 furos, não tem problema, tá? O que vai mudar é só o tamanho do ponto, né? Então, aqui eu tô marcando o 6º furo da bordinha pra dentro. Aí, depois, o próximo, eu marco contando esse aqui, que eu coloquei o marcador roxinho. Eu conto ele e mais 5 furos pra fazer a minha próxima marcação. E vou seguindo assim até ali o final da tela, marcando, vai dar certinho 6 furos pra cada ponto que eu vou fazer, tá? Essa foi a divisão certinha para esse tamanho de tela. Depois de fazer as marcações antes de ficar os pontos, você precisa cortar um pedaço de fio. Eu vou trabalhar de 2 em 2 metros, daí eu vou emendando o fio. Caso você queira fazer de baixo até lá em cima e com um pedaço de fio só, vai dar uns 3,20 metros mais ou menos de fio, tá? Então, eu vou cortar de 2 em 2, porque quanto maior o fio, mais difícil fica e mais demorado fica também. Então, eu faço de 2 em 2 metros e vou fazendo as emendas que com esse fio aqui, com a colinha, vai ficar bem discreto. E para fazer o ponto é muito simples. Primeiro você observa aí a frente da tua tela, começa a trabalhar na frente dela. E aí você vai entrar do primeiro furo aqui do cantinho
na linha reta até ali onde você colocou o primeiro marcador. Deixe uma pontinha de uns 5 centímetros para poder arrematar ela, porque a gente precisa deixar ela firme para ela não soltar. Aí eu tô colocando aqui a agulha no marcador e levando o fio para trás. Então, no primeiro furo eu vim com a agulha de trás para frente e agora no sexto furinho eu tô indo da frente para trás. Vai ser sempre esse o movimento, tá? E aí eu coloquei aqui então, ó, na primeira fileira, agora eu subo um furinho a mais aqui no cantinho, trago o fio para frente. E no sexto furo, também subindo um furo a mais, eu vou levar o fio para trás. Aí cuida para sempre ficar o fio esticadinho aqui na frente, bem bonitinho, né, para ficar um trabalho bacana. E na parte de trás também, toma bastante cuidado para ficar com o fio bonito também, não ficar todo torto, enrolado. Que daí, caso você não for usar um forro, não precisa se preocupar, porque vai estar um trabalho bonito na parte de dentro também. Volto a entrar um furinho acima do anterior que eu tinha entrado aqui no cantinho. E quando eu levo o fio para trás, eu também vou subindo um furinho a mais. E isso eu vou fazendo até chegar lá em cima. Eu disse para vocês que 3,20 metros daria para fazer até lá em cima, né? O que seria essa carreira apenas, né? Cada carreira que a gente vai fazer, que é de um marcador até o outro, dá mais ou menos 3,20 metros de fio. Aí você consegue começar do começo aqui de baixo até lá em cima, sem precisar fazer emendas no fio. Mas aí você testa aí, né? Veja se não dá muito trabalho, se não enrola o fio. E aí, se você achar que tá demorando muito para fazer com 3 metros e pouco de fio, aí você vai fazendo de 2 em 2, que você vai ver que, principalmente nesse fio aqui, é muito fácil de fazer uma emenda. Ela fica muito discreta. E aí, é bem simples esse ponto, olha só. A gente só pega de um lado aqui no cantinho e entra no sexto furo ali e vai subindo. Só isso, muito simples, né? Então, a gente vai seguir desse jeitinho aqui, até chegar ali na parte de cima, sempre igual. Quando chegar na hora de fazer uma emenda, que vai ser aqui pela metade do caminho, eu volto para te mostrar como eu vou fazer. A emenda, quando a gente tá trabalhando com fio de malha, a gente faz assim. Passa um pouquinho de cola aqui, corta bem retinho todas as duas pontas, né? E apenas encaixa uma ponta na outra. Faz isso sempre na parte de trás e não na frente. E daí depois é só esperar secar, é rapidinho, alguns segundos, e já vai estar prontinho a emenda. Veja como vai ficar bem discreta, olha só. Aí ela fica aqui na parte de trás e pronto, é só continuar. Eu vou continuar até chegar aqui na parte de cima. Chegando aqui eu volto com você. Finalizei então essa primeira carreira, olha, ela fica igual a gente estava fazendo lá no começo, até em cima. Como eu vou continuar com o fio aqui, então eu já vou para a próxima carreira já com o mesmo fio. Se você for começar com fio novo, então é só começar igual a gente tinha começado lá embaixo no comecinho, tá? Essa próxima carreira vai utilizar esse sexto furo e vai até o próximo marcador. Então, esse sexto furo aqui que eu terminei essa primeira carreira, eu uso ela para começar o meu próximo ponto. Então, aqui não tem como eu começar aqui desse lado, eu tenho que começar do cantinho do lado de cá. Então, eu vou contar esse furo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto furo eu entro e começo a fazer os pontos de novo. Só uma observação que aqui, essa parte do vídeo, quando eu fui editar, ele não tinha gravado. Daí, por isso que eu peguei de novo a tela. E vai estar só metade dos pontos aqui que eu tinha feito nessa primeira carreira, porque eu precisava mostrar de novo esse passo a passo para vocês e a bolsa já estava pronta, tá? É só isso, mas o conteúdo continua o mesmo. Então, voltando aqui, onde eu tinha saído aqui, que era o sexto furo, eu vou entrar agora junto com essa última fileira de furos que eu fiz esse meu último ponto. É na mesma carreira, né? No mesmo buraquinho. Eu coloco a minha agulha para poder fazer esse ponto. Aí, então, ó, aqui é o sexto furo, onde eu tô saindo com a agulha. E eu venho em direção aqui onde eu tinha terminado o ponto da carreira anterior, ó, no mesmo buraquinho. Só pra você ver que sempre que você for fazer o ponto, você começa ou vai terminar onde já estava o ponto da carreira anterior. A gente usa sempre o mesmo furo. E isso você vai fazer por toda a tela até chegar no final. Depois tem a parte da lateral que eu te mostro ali como a gente vai fazer. Mas agora é só repetição que você vai fazer assim. Vai aí até lá em cima, chega lá do outro lado, você volta de novo, igual a gente fez a primeira carreira, vai descendo, sempre a mesma quantidade de furos que você fez já na primeira carreira até o final, tá? Então, é só isso que a gente vai fazer para preencher a tela toda. Então, eu volto aqui com você quando a gente tiver preenchido tudo. Olha, ao final a tela vai ficar preenchida desse jeitinho assim.
todos os pontinhos na mesma distância, que eram 6 furos, né, no meu caso aqui, desse tamanho de tela. Na parte de trás fica bem discreto as emendas e fica um trabalho bem bonito, né? Aí essas pontinhas que sobraram, você precisa apenas arrematar, que é puxar ela aqui por trás dos fios, dos pontos, né? E esconder ela ali pra fixar e ela não escapar depois. Aí você pode, inclusive, aplicar um pouquinho de cola pra deixar ela bem firme no lugar. E para as laterais é muito simples também. A gente só vai pegar de um buraquinho do cantinho até o outro. Aí aqui você não vai pegar nesses furos que tem aqui nessa lateral. Você vai pegar depois deles, nesse primeiro furinho que tem aqui, que é realmente aqui dessa parte da lateral da bolsa, tá? Então aí você pega de um lado até o outro buraquinho, somente fazendo isso igual os pontos que a gente fez ali na tela inteira. Só que daí aqui é um pouquinho mais de furo. Acho que a minha tela tem 7 furinhos aqui. Aí não tem problema, né? A lateral vai ser desse jeito. Pega no furo de um canto e leva até o outro. E vai preenchendo até ali embaixo, pra ficar com o mesmo padrão ali da tela onde a gente já tinha feito os pontos. Aí é bem simples, olha. Só pega de um lado e leva pro outro, preenchendo aqui os furinhos. Aí eu vou fazer isso até embaixo e finalizar. Daí faz no outro lado também a mesma coisa. Pronto, com as duas laterais prontas, agora a gente vai preencher esses buraquinhos que ficaram aparecendo aqui na tela. E aí a gente vai fazer assim. Pegamos aqui no primeiro furo e vamos contar até o 11º furo. Vai ser 11 furinhos, tá? Então aqui eu deixo uma pontinha. Vou até o 11º furo e levo o fio pra trás. Aqui a gente ajusta pra ficar bem bonito na frente, bem certinho. E o mais discreto possível, pra não deixar ele pra fora, sabe? Então, arruma bem certinho, que ele vai ficar bem esticadinho. E aí, você vai entrar agora de trás pra frente, no 11º furo, contando já com esse aqui que você entrou agora com esse fio aqui. Aí, você traz o fio pra frente e entra junto aqui no 11º furo, quando você fez esse primeiro pontinho aqui de baixo. No mesmo buraquinho você vai entrar e vai levar o fio lá pra trás. Por quê? Um ponto ele sempre vai encontrar com o outro, então a gente sempre usa o mesmo furo. Aí agora eu venho por trás, ó, e entro lá no 12º furo, desse ponto aqui de cima. Daí eu consigo caminhar contando esse furo que eu saí, mais 10, pra ficar também 11 furinhos. Levo o fio pra trás. Aí, quando você leva o fio pra trás, você vai voltar agora para preencher essa parte aqui que ficou vazia. E não dá para ir só indo para frente, a gente tem que voltar às vezes para poder preencher, né? Então, aqui eu tô voltando para encontrar aqui com esse outro ponto. Vou arrumando assim, certinho, deixando bonitinho. E vou fazendo isso até chegar ali no finalzinho. Pode ver que vai ficar tudo preenchidinho, ó. Todos os furinhos, né? Não fica aparecendo a tela, é isso que a gente não quer. Que não apareça a tela. E aí, pronto, você vai fazendo isso até o finalzinho. Vai deixando bem certinho esses pontinhos feitos aqui. E vai fazer isso até chegar lá no outro lado, tampando todos esses furos aqui. Inclusive, a gente também vai fazer ali na lateral, que na lateral das abinhas que tem na lateral também tem os furos, né, aparecendo. Então, a gente também vai tampar. Aí, quando finalizar de fazer essa carreira, você vai arrematar essa ponta de fio e vai cortar o excesso, e daí vai começar uma nova carreira aqui nos próximos furos da frente. Então, aqui eu só vou escondendo o fio por trás dos pontos, depois eu corto o excesso e tá pronto. Então, agora vai preenchendo todos esses furinhos que estão aparecendo aqui no meio dos pontos, igual a gente fez esse cantinho, sempre igual, até chegar ali do outro lado, eu já volto aqui com você. Olha como ficou. Ficou desse jeito, e aí aqui na lateral eu já fiz também, ó, na lateral também é bem simples, eu só fui até a metade dos furos que tem na lateral e terminei. Daí faço esse mesmo processo nas duas laterais. Aí, caso você queira colocar um forro, esse é o momento de colocar o forro com a tela aberta. Você coloca aqui com ela aberta, costura ou cola. E depois a gente já vai começar a costurar aqui as laterais. Eu aqui sobrou fio, então eu já vou continuar com esse fio mesmo. Aí é bem simples também a costura, porque os pontos encaixam um ponto no outro. Um furo no outro, tá? Então, a gente pega aqui os furinhos da lateral e vai encaixando com os da lateral de lá. E o jeito que eu costuro é sempre passando o fio por cima. Então, eu passo a agulha assim por baixo, o fio vem por cima e já vai cobrindo a tela. Aí, caminha pro próximo furinho, passa o fio aqui pro outro lado e tampa a tela na parte de cima.
E aí é isso que a gente faz aqui então na hora da costura da lateral, só esse movimento, ó. Vai tampando bem. E quando você já faz umas três voltinhas aqui, já fica bem mais fácil de continuar a costura. Aí eu vou fazer isso até subir aqui na parte de cima. Depois tem o outro lado ali que daí eu volto pra te mostrar. Aí quando você costurar até aqui na parte de cima, a gente vai só preencher aqui os furinhos da tela, aqui na parte de cima também, pra chegar na costura do outro lado aqui. Então, só vou passando o fio aqui em cima igual eu tava fazendo ali na lateral, só que aqui a gente só passa por cima da tela, não tá costurando em nenhum lugar, né? Só tá fazendo aqui o preenchimento até chegar ali no cantinho. Chegou aqui no canto, você só vai conectar a outra parte da bolsa e vai costurar até embaixo. Aí você tem que fazer o arremate, se sobrar uma pontinha lá embaixo, você vai ter que passar ela por trás dos pontos, esconder ela bem ali na parte interna e pronto. Aí faz a mesma coisa ali do outro lado também, tá? Com a outra lateral, você vai costurar do mesmo jeitinho e aí volta aqui comigo pra gente continuar. Pronto, olha como ficou a costura nas laterais. Aí agora eu vou colocar meu fecho, eu só posiciono aqui bem no centro. Depois eu pego uma chavinha de fenda e aperto os parafusinhos. Aí pronto, vai ficar bem encaixadinho aqui no meio. Depois de colocar o fechinho aqui na frente, você vai pôr a parte de baixo. Aí é bem fácil, eu encaixo geralmente aqui pra ver certinho onde vai ficar. E aí eu coloco aqui na bolsa e ele tem dois dentinhos, né? E aí lá na parte de dentro é só dobrar esses dentinhos pra dentro, pra fora, tanto faz. Ele vai ficar firme, ele vem com um pedacinho de metal junto. E pronto, daí também já vai ter colocado o fechinho, é bem fácil. Essa parte fica mais difícil de eu te mostrar porque é lá dentro, na parte interna, eu não consigo te mostrar exatamente como é, né? Mas é bem simples, é só dobrar até com a mão mesmo ou com o alicate esses dentinhos ali. E aí ele vai ficar firme na bolsa. E aqui na hora de colocar, eu tô colocando no buraquinho mesmo da tela. Eu abro um espacinho ali e atravesso os dentinhos lá pra parte interna. Eu vou tentar te mostrar aqui como ficou, ó. Mal dá pra ver porque é tudo da mesma cor, né? Mas, enfim, já coloquei ali a parte do fecho, então. Esses pezinhos de bailarina, a gente coloca aqui na bolsa, na parte de baixo também. E os dentinhos vão lá dentro, a gente também precisa dobrar. São dois dentinhos, né? Quando chega lá na parte interna, você dobra, abre eles pro lado e aí eles vão ficar bem firmes na bolsa também. Olha que bonitinho que fica, né? Fica bem delicado. E aí, pronto, aqui eu vou colocar a minha argola articulada. Eu apenas encaixei ela aqui nos buraquinhos, ó, de uma forma que ela fique lateralizada. Então, ficou desse jeitinho assim, ó. Pego no primeiro furinho lá e trago até o outro furinho daqui. Assim. E aí, depois é só encaixar a alça aqui dentro e aí tá pronto. Essa alça aqui, ela tá dobrada, ela tem 90 centímetros, aí ficou com 45 centímetros assim dobrada. Eu passo dentro da argola articulada e aí ela fica de uma forma dupla. Então eu acho que fica muito bonita e fica mais firme ainda do que já é, né? Então eu só encaixo aqui dentro da argola articulada, mas eu deixo ela solta, não deixo ela presa na argola. Ela fica soltinha ali dentro, ó, que ela consegue mexer, mover, né? Inclusive, se você quiser trabalhar com a alça maior, é só puxar uma, né? E a outra fica pra baixo. Então fica mais comprida, ao mesmo tempo que se você segurar as duas de uma vez só, ela fica mais curta. Esse foi o resultado, espero que você tenha gostado desse tutorial, que consiga fazer a sua bolsa também. E te vejo aí no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau! Ah, e se fizer uma como essa, me marca lá na minha outra rede social para que eu possa compartilhar o teu trabalho e inspirar outras artesãs. Tchau, tchau!